Sejam muito bem-vindos, meus bruxinhos e minhas bruxinhas. Chegou o grande dia. Hoje é a nossa primeira aula do Despertar da Bruxa, da nossa maratona maravilhosa. Lembrando então que hoje, dia 1º, é a nossa primeira aula. Dia 3, nossa segunda. Dia 5, a terceira. E dia 7, a quarta. Então, meus amores, o que vai acontecer nessa maratona? Nós vamos começar a trilhar um caminho maravilhoso, o caminho da bruxaria. Este caminho pode ser seguido por qualquer pessoa, independente de idade, de cor, sexo. Nós não temos distinção de nada. Nós somos pessoas livres e queremos o autoconhecimento. Nós desejamos o autoconhecimento, a conexão com o astral, a conexão com o nosso próprio eu e descobrir, restaurar, trazer à tona a nossa ancestralidade para conseguir usar o que melhor nós temos para também evoluir, dar um passo acima para a bruxa do futuro, a bruxa sideral. Mas para isso eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pessoa. Quem sou eu? Quem é a bruxa Carmen? A bruxa Carmen é uma pessoa que há muito tempo, desde muito pequena, sentia que era diferente. Sentia que tinha algo mais. Eu sempre percebi que eu ouvia, eu via, sentia, pressentia. Só que essa confusão toda na minha cabeça, parecia que às vezes que eu ia ser, meia doida, ou eu não ouvia, pensava, não, isso é bobagem, não, isso não pode, não é. E aí eu tinha essa conexão com a natureza, eu já sabia, já vinha na minha mente qual chá usar para alguma coisa, como fazer com aquela planta. Eu tinha essa conexão de meditação nas cascatas, nas cachoeiras. Isso me puxava, a lua sempre me deu essa energia. A lua sempre comandou os meus ciclos. Então, por muito tempo eu reneguei essa conexão e eu achei que que não era uma coisa saudável até, que talvez fosse alguma coisa meio estranha, né? Então, como a gente fica sem saber e não tem ninguém que consegue colocar a gente neste caminho, eu apaguei e entrei na minha concha por muito tempo. E aí, há um certo tempo, eu ouvi falar sobre questões do espiritismo e de religiões, e eu pensei, talvez nessas religiões eu consiga me achar. E aí comecei a estudar, sempre estudando. Estudei bruxaria, estudei espiritismo, estudei budismo, estudei infinitas religiões. E aí eu comecei a perceber que a religião não fazia mais sentido, que a religião ela me colocava numa posição e que eu não acreditava mais. Então eu comecei a desenvolver outras técnicas e comecei a estudar técnicas energéticas como o Reiki, como a apometria, os cristais, as ervas, as cores. E aí eu fui fazer a psicoterapia reencarnacionista. Mas mesmo assim eu continuava trabalhando numa empresa. Eu fui empresária por muitos anos e eu trabalhava nessa empresa, mas sempre eu tinha aquele vazio. Foi quando eu passei por um curso, fiz um outro curso de cone chinês.
E aí, nesse cone chinês, eu não sei se vocês conhecem essa técnica, o cone chinês, ele é um cone de parafina, onde a gente coloca fogo na ponta e ele vai queimando. E coloca no ouvido e passa no corpo da gente, energeticamente limpando. E aí, eu nunca tinha percebido que eu tinha um certo medo de fogo, que eu tinha um certo pavor do fogo. Nunca tinha me dado conta disso. Porque a gente sempre, né, faz a fogueira, acha bonito, aquela coisa toda, mas não tem essa... Claro, meu inconsciente estava me protegendo daquilo tudo, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Naquele curso, então, a pessoa que estava, a minha mestra do curso, foi fazer em mim. E naquele momento que ela aproximou, eu fechei os olhos, claro, eu não estava olhando, mas ela aproximou o cone de mim e aí eu tive uma lembrança de uma vida passada. Eu lembrei do exato momento em que eu estava sendo queimada na fogueira. E isso trouxe à tona toda a questão da bruxaria. E aí, depois disso, eu nunca mais larguei e fui a fundo lá nas raízes, com regressões, com intuições, buscando a bruxaria, estudando cada ponto, cada momento, cada minuto, estudando o que aconteceu com aquelas mulheres, com aquelas pessoas que lá no passado foram queimadas, que foram condenadas. E aí, isso veio para mim muito forte e eu resolvi juntar tudo isso e trabalhar em consultório. Dentro do consultório, eu trabalho então as técnicas holísticas, que são as técnicas que tratam o ser como um todo, não somente o corpo, não somente a mente e não somente o corpo energético. E essa caminhada, ela foi bastante dolorosa, porque eu fiz uma transição deste processo onde eu era a empresária e eu resolvi então para o consultório. Eu estava me preparando e aí no consultório eu comecei a atender e comecei a ver a necessidade das pessoas e muitas bruxas vieram para mim, para que eu libertasse elas, assim como eu me libertei. E lá no consultório, a gente atendendo uma a uma, cada pessoa resgatando cada uma, e isso é tão satisfatório, é tão lindo trazer essa caminhada. E aí eu pensei, por que não colocar isso de uma maneira a despertar mais pessoas, a mostrar para as pessoas que elas podem e devem sair da concha, que elas podem e devem se libertar. Quantas e quantas irmãs estão vivendo dentro da sua concha, cheias de crenças, cheias de limitações, sem poder viver o seu propósito e a sua verdade. Quantas irmãs! Então esse foi um dos motivos e eu acho que foi assim o motivo mais maior, o motivo que mais me levou, que mais me dá força a levantar e a fazer esse processo todo de distribuir o meu conhecimento, de querer saber mais para poder despertar essas pessoas. Eu tenho muitas irmãs, mas muitas irmãs que saíram do casulo, que despertaram e hoje tem uma vida maravilhosa. E cada pessoa, cada uma desperta de uma maneira diferente. Por isso que é tão importante o conhecimento. Por isso que é tão importante meditação. Por isso que é tão importante ouvir a intuição. Por isso que é tão importante limpar as crenças. E nós vamos fazer tudo isso na nossa maratona. Claro que são 4 dias apenas, mas eu tentei fazer um resumo bem apanhado
de tudo que eu sei. E essa postura que eu tenho, eu quero passar para vocês, genuinamente, verdadeiramente. E eu quero que vocês me acompanhem com todo amor. E uma coisa que eu vou pedir, e eu acho que é bem importante, todo o conhecimento que vocês têm até agora, vocês deixem ele dentro de uma sacolinha e coloquem num cantinho. Uma sacolinha com o conhecimento, com as crenças, com tudo que vocês têm sobre bruxaria, sobre religião, sobre filosofia. Deixem ali. Se permitam ouvir o que eu tenho para te dizer. Permitam-se ouvir a tua intuição. E depois, quando acabar a maratona, se vocês acharem que faz sentido, agreguem aquilo que vocês já sabem. Se vocês acharem que não faz sentido, descartem simplesmente. Mas se permitam, irmãs e irmãos, se permitam a ter uma nova visão a respeito da bruxaria. A bruxaria moderna, ela vem para trazer um aspecto diferenciado àquilo que a gente já pensava, aquilo que a gente tinha no nosso dia a dia. Eu vou te fazer uma pergunta. O que tu sabe sobre as bruxas? O que te disseram sobre as bruxas quando tu era pequena? Eu tenho certeza que, no mínimo, tu pensava assim: as bruxas são feias, as bruxas são mulheres velhas, elas têm os cabelos desgadanhados, se vestem sempre de preto, se escondem na floresta e sempre vêm pegar as criancinhas. A maioria das pessoas pensa assim. A maioria. Porém, isso tudo tem uma explicação. Existe uma explicação na história dessa maneira de ver as bruxas. E eu vou trazer isso para vocês também, para que vocês observem, para que vocês vejam e analisem essa situação. Quantas de vocês, sentem dentro do coração aquela vontade de fazer alguma coisa, de acender velas, de acender incensos? Quantas de vocês sabem o que fazer num momento de tristeza, de dor? Sabe, um banho, só que não executa porque tem medo do julgamento, tem medo do que as pessoas vão pensar a teu respeito. E aí tu às vezes fica te punindo, te julgando, te condenando, como exatamente fizeram lá atrás com a gente. Como exatamente fizeram naqueles momentos em que queimaram as bruxas na fogueira. Mas falei bastante de mim, vocês já estão me conhecendo bem. Sobre as regressões, eu gostaria de falar para vocês que as regressões, elas trabalham o nosso inconsciente. É uma pesquisa que se faz no inconsciente. E dentro das regressões em consultório, teve muitas pessoas que visualizaram essa época. Visualizaram sendo queimadas, sendo enforcadas, sendo torturadas. Claro que eu não vou ficar a aula inteira falando disso, mas eu acho que é muito importante olhar para isso, ver como isso prejudicou e prejudica até hoje a nossa vida. Eu vou dar um exemplo bem prático de como isso funciona. O meu inconsciente, e a gente vai falar bastante do inconsciente, é aquela parte que está velada, é aquela parte que está lá dentro, é a minha grande consciência, é aquilo que está guardado. Lá no meu inconsciente não tem tempo e espaço. Lá no meu inconsciente está tudo misturado, tudo que eu vivi aqui, tudo que eu vivi em outras vidas e tudo que ainda eu vou viver. Porque tudo
exatamente o que eu vi, ouvi ou senti está gravado lá no meu inconsciente. E isto que eu vi, ouvi ou senti fica formando uma crença. E esta crença que é o que me faz estar boicotando o meu processo aqui, agora, nesta encarnação. Então é muito importante trabalhar a crença, é muito importante olhar para isso, para poder limpar, para poder tirar isso da gente. Nós vamos então começar a trabalhar as crenças hoje. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar agora um papel e uma caneta e vai escrever neste momento. A gente vai escrever o que é uma bruxa para mim. Com essa visão que tu tem hoje, o que é ser bruxa? Escreve aí o que é ser bruxa. Escreve o que minha mãe falava sobre as bruxas. Escreve também o que o teu pai falava sobre as bruxas. Qual a lembrança que tu tem de bruxa? Escreve nesse papel. Escreve toda a lembrança que tu tem sobre as bruxas. O que representa as bruxas para ti? Muito bem. Agora que vocês já escreveram, vocês olhem para aquilo que está escrito ali. E vejam se vocês não vão ter medo de ser bruxa. Se vocês não vão ter vergonha de ser bruxa. Porque isso, mesmo que a gente não queira, tá lá no nosso inconsciente. De uma maneira ou outra. Como a gente vai limpar isso? Trazendo à tona e limpando, olhando para essa crença e percebendo, nossa, é verdade. Como eu vou ser bruxa se eu penso no meu inconsciente que bruxa é uma coisa feia, que bruxa é má, que eu não quero ser má? Como que eu vou querer ser uma bruxa se bruxa é uma pessoa que maltrata, que envenena, que é casada com o demônio, que faz ritual pelada na selva? Compreende isso? Então a gente precisa limpar isso. E para entender isso, eu vou contar um pouquinho o que é a bruxa. As bruxas, elas foram condenadas pela igreja desde o século 13, 14. E sabe quem eram essas mulheres? Estas mulheres eram pessoas que não concordavam com a igreja, que não concordavam com aquela religião e que eram denominadas hereges. E aí, o que acontecia? Aquela mulher que tinha uma intuição, que pressentia alguma coisa, eles já falavam que aquela premonição não era premonição, que através daquilo, aquele poder dela, ela transformou e matou aquela pessoa. As pestes que aconteceram nas épocas de Idade Média, na Idade Medieval, aquelas pestes, aquelas pragas todas, aquilo tudo eles diziam que eram as pessoas que faziam, as bruxas. Aquelas mulheres que eram curandeiras, que tiravam da natureza os chazinhos, as poções, as pomadas. Naquela época não tinha remédio que nem tem agora. Naquela época era diferente. Naquela época não se tinha liberdade, não podia se fazer aquilo que a gente faz hoje.
E essas mulheres eram condenadas, torturadas e obrigadas a confessar. Eu tenho acesso e eu posso disponibilizar a esses documentos da Inquisição. Eles estão disponíveis a todas as pessoas. Todo mundo pode ir lá, acessar e ver o documento escrito à mão, a condenação. E estudando isso, em muitos casos, a gente pode perceber os historiadores refazendo, revendo, analisando, eles conseguem ver que em muitas condenações as vítimas não sabiam mais o que confessar. E tu sabe por quê? Porque elas eram torturadas. Torturadas. E sobre tortura, a gente confessa qualquer coisa. E os tipos de tortura, vocês podem ter acesso. Qualquer um tem. Coloca lá no Google, tortura da Idade Média, para ver o que acontecia com essas pessoas. Bota lá a bruxaria, caça às bruxas, para tu perceber. E aí, o que isso tudo tem a ver? Isso tem a ver com a nossa prisão mental. Isso tem a ver com o nosso medo de despertar, com o nosso medo de enxergar a coisa de outra maneira. Porque a bruxaria, ela é um resgate. A bruxa moderna, ela é um resgate daquela pessoa que foi humilhada, que foi torturada, amedrontada. E hoje tem esse processo no seu campo energético dentro do seu inconsciente. E esse passado nos marca e nos deixa sequeladas e nos deixa amedrontadas. Então, nosso medo que vem para nos proteger, porque o medo, ele pode ser um protetor, ele vem para nos proteger e nos paralisa. Porque se nós despertarmos, nós podemos de novo ser torturadas na fogueira. Eu espero que tenha ficado claro, porque eu recebi muitas mensagens me pedindo outro tipo de coisa que não tem a ver com bruxaria, tem a ver com o que as pessoas transformaram em bruxaria, que seria aquela religião, ocultismo, fazer o mal para alguém. Este caminho não é a bruxaria moderna. A bruxaria moderna não é uma religião. Ela é uma filosofia de vida, um resgate dessas pessoas, desses ensinamentos do passado, dessa sabedoria ancestral, trazendo para os dias de hoje, para poder elevar adiante. Nós vamos reverenciando, nós vamos honrando as nossas ancestrais, os nossos ancestrais, que vêm nos trazendo esse ensinamento maravilhoso. Porém, este ensinamento, ele não tem a ver com aquelas trabalhos, aquelas maldades, aquelas coisas que as pessoas vincularam a este nome bruxaria. Bruxa quer dizer mulher sábia, não quer dizer outra coisa. Então, limpamos as nossas crenças a respeito da bruxaria, do que é a bruxaria. E agora, o que é esse despertar? O despertar é descobrir, é abrir-se para isso. Quando tu desperta, tu acorda. Mas para que acordar? Para ser livre, para ver o que realmente existe, para saber do algo mais. Este é o motivo do despertar. Então, o despertar da bruxaria é o resgate, essa busca e esse acordar. É o entender que nós não somos simplesmente esse corpo e nós temos algo além disso. Nós temos um corpo energético. Nós temos, na verdade, são 7 corpos energéticos. E nós temos também
todo um sistema energético. Nós temos chakras, nós temos aura, nós temos nadis, que são como umas veias, hemisférios dentro do nosso corpo energético, que atua e que nos equilibra ou nos desequilibra. Isso tudo a gente precisa saber. Tu imagina que lá naquela época das bruxas do passado, elas tinham esse conhecimento de vivência, mas elas não tinham esse entendimento que a gente pode ter hoje. Por isso eu achei muito importante trazer a bruxaria moderna de volta. E quando eu comecei esse trabalho, a minha felicidade, a minha alegria de encontrar o meu propósito foi tamanha. A minha alegria foi... Eu não tenho explicação para dizer. Eu não tenho palavras para dizer. Porque eu fui tão bem recebida pelas pessoas que querem despertar. Eu fui tão... a conexão foi tão grande. Eu me conectei tanto com essas pessoas, com vocês, que eu tenho certeza que esse despertar vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. Vai ser um divisor de águas, vai ser um entendimento. E uma coisa muito importante, vocês não estão sozinhos. Quando uma irmã reconhece a outra, acompanha para o resto da eternidade. Nós vamos nos buscando e nós vamos nos encontrando a cada passo nessa existência. E é um processo lindo. É um processo lindo. Pode ter certeza. Então, vamos lá então. Para hoje, nós vamos fazer o seguinte. Hoje é o primeiro dia. Nós vamos aprender a meditar. Por que nós vamos meditar? Nós vamos meditar para conseguir entender o nosso campo, perceber o nosso corpo, perceber a nossa mente e conseguir serenar. Por que a gente precisa serenar? Para conseguir ouvir a nossa voz interior, para conseguir ouvir a nossa intuição. Todos nós temos uma voz interior que vem da essência. Essa essência que é o nosso ser primordial. A nossa essência, ela é aquilo que nos une ao grande universo. É um pedacinho da grande consciência. Nós temos dentro de nós. Nós não somos somente o corpo físico. Nós somos uma essência dentro de um corpo físico. Uma essência que tem história, uma essência que tem luz, que muitas vezes está apagada. Então, todo mundo deveria meditar para poder conseguir entender e fazer esta conexão consigo mesmo, né? Então, nós vamos fazer agora mesmo. Eu vou pedir para vocês que fechem os olhos. Fechem os olhos. Podem estar sentadas, podem estar deitadas, mas procurem ficar atentas à minha voz. Respire profundamente. Inspire bem profundamente e expire. Mais uma vez. Inspira, enche o peito de ar e solta. Mais uma vez. E solta.
Agora, perceba a sua respiração normal. Só presta atenção no ar entrando e no ar saindo. Percebe a temperatura deste ar. Percebe que quando tu inspira, teu peito se enche, e quando tu expira, teu peito esvazia. Vai percebendo o teu pé, os teus dedos dos pés. Percebe o teu pé, a temperatura. Percebe a tua perna e vai subindo o teu pensamento e a tua percepção, a tua coxa, o quadril. Vai inspirando e expirando e percebendo o que está acontecendo no teu corpo. Se tem alguma dor no teu quadril, nos teus órgãos internos, percebe cada um deles, bexiga, os rins, estômago, intestinos. Vai percebendo todos os órgãos internos e vai subindo a percepção, vai subindo. Vai sentindo o centro do teu peito. Agora tu consegue perceber o teu coração batendo. Percebe as batidas do teu coração. Percebe teus pulmões enchendo. Percebe os dedos das mãos, os braços. Vai percebendo os ombros, pescoço. Percebe o teu rosto. Percebe a tua cabeça, o teu cérebro. Percebe que os pensamentos vêm, esses pensamentos vêm te incomodar, vêm tirar do centro. Coloca esse pensamento numa bolha. Imagina uma bolha e deixa subir, como se fosse uma bolha de sabão. E volta a tua percepção para a tua respiração. Percebe o teu peito novamente. E agora inspira profundamente. E solta. Nota que o teu corpo já mudou. Nota que agora tu te sente leve, muito leve e relaxado. Traz a atenção para o teu nariz e o ar entrando e o ar saindo.
Respira bem profundamente agora. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos bem devagar. Perceberam como é importante a meditação? Vocês viram que em alguns segundos, alguns minutos, nós conseguimos sair de um estado para o outro com uma simples meditação? Uma meditação onde eu só percebo o meu corpo e respiro, inspiro e expiro. E isso é muito importante. Então hoje vai ficar esta tarefa: respirar, mas respirar com consciência e fazer uma meditação de consciência corporal. Esta é a primeira tarefa. Anotaram aí? A segunda tarefa, então, nós vamos escrever num papel, em vários papeizinhos, tudo o que incomoda. Nós vamos pegar papeizinhos e vamos escrever. O que me incomoda? O que está me impedindo o meu despertar? Ah, eu tenho medo. Então eu escrevo lá, eu tenho medo. Como é esse medo? De que é o medo? Eu tenho medo de julgamento. Eu tenho medo que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa do mal, que eu sou uma pessoa que vai fazer mal para alguém. Eu sofro preconceito por conta disso. Escreve no papelzinho. Ah, me incomoda, além do medo, me incomoda, me angustia, a minha família não aceita, porque não tem conhecimento. Escreve, a minha família não me aceita, porque não tem conhecimento do que é a bruxaria moderna. Mas a partir de hoje vai ter. Porque assim como eu estou conversando contigo e falando para ti, milhares de pessoas vão ter este mesmo acesso e vão começar a despertar, a entender o que é a bruxaria moderna. Eu mesmo sofri muito preconceito, muito. Mas depois que eu resolvi me assumir como bruxa, eu sou bruxa. E eu tenho uma missão muito grande, muito linda, de resgatar as minhas irmãs. Eu consegui me libertar. Mas então a gente vai escrevendo e aí a gente vai pegar o nosso caldeirão, que pode ser o caldeirão, gente, ele tem a representação do grande útero. O caldeirão, ele é a representação de tudo o que gera, de tudo que tu vai fazer ali. Tu imaginava essas mulheres fazendo aqueles caldos, aquelas sopas para alimentar a família toda com tanto amor, com tanto carinho. Essa é a representação do caldeirão. É ali que tu cria aquela comida deliciosa. É ali que tu cria a tua poção mágica maravilhosa. E também é ali que tu faz os teus feitiços, as tuas queimas e as tuas magias. Vamos pegar então aqui a nossa vela branca. Porque o branco, como eu já disse, ele purifica, ele transmuta. E o branco, ele faz trazer a pureza. Então essas crenças e essas coisas que estão nos incomodando hoje, que estão fazendo, me impedindo o meu despertar, eu vou queimar. Vocês já fizeram a meditação, agora vocês vão fazer uma conexão com esta energia, com a energia do fogo, para transmutar
isso que tá aqui. Vocês podem colocar uma música instrumental, uma música que vá trazer um relaxamento. E aí, vocês vão queimar. Enquanto estiverem queimando isso que está te incomodando, vocês vão falar em voz alta ou simplesmente mentalizar. Assim como este fogo queima essa coisa que está me incomodando, assim como me transmuta essa energia, assim eu me liberto disso que me incomoda. Vai respirando e deixando o fogo agir. Vai percebendo, vai olhando e vai queimando, mentalizando. Assim como esse fogo queima, eu me liberto disso que está me incomodando neste momento. E vai queimando. Vai deixando para trás isso que vai te incomodando. Vai queimando no teu caldeirão. Essa técnica, ela é uma técnica muito simples, mas é extremamente eficaz. E aí vocês fazem com todas as coisas que te incomodam. Vai fazendo, vai queimando, vai queimando, vai queimando, até que tu te liberta disso tudo. Te libertou, pronto. Acabou. Essa então é a segunda tarefa. Vamos aproveitar que vou queimar já uma folhinha de louro para dar uma equilibrada. Essa é uma dica bônus, ó. Queima a folha de louro para poder dar uma equilibrada no ambiente. Deixa a folhinha queimando. O louro, ele é extremamente poderoso contra as energias e ele te traz também muita prosperidade e luz. Vai queimando o louro. Aí, essa foi nossa segunda tarefa. Nós vamos agora para nossa terceira tarefa, que é o cheiro delicioso do louro. A nossa terceira tarefa do dia, ela é escreve o que é importante para ti e como está a tua vida financeira. Escreve se a tua vida financeira ela é importante. Como está o teu amor? Como está o teu amor? Teu amor próprio. Teu amor próprio é importante para ti? Como está a tua família? Como está a tua família? A tua família é importante para ti? Escreve. A tua profissão. Como é que está a tua profissão? Tu trabalha naquilo que tu gosta? Tu te desenvolve naquilo que tu gosta? Tu estuda naquilo que tu gosta? Como é que é o teu trabalho? Tu acorda de manhã e vai trabalhar feliz? Como é a tua profissão? A profissão que tu está executando é aquela que tu escolheu? É aquela do teu propósito de vida? 5. Hobby. Tu tem desenvolvido alguma coisa para te divertir? Tu faz um hobby, tu faz algo que tu gosta, que tu não precisa ser... não precisa ser uma coisa muito esquiar na neve, mas um hobby pequeno, uma coisa simples. Eu gosto de ler uma revista, é o meu hobby. Tu tá fazendo esse hobby? Anota aí pra mim, hobby. Amizades, como é que estão as minhas amizades? Quantos amigos eu fiz no último ano? Como são meus amigos? Eu tenho amigos? Como está o meu lado social? Como está? É importante para mim ter amigos? É importante o lado social? Pensem com toda a sinceridade e escrevam.
Relacionamentos. Como está o meu relacionamento com outras pessoas? Como eu me relaciono com o meu marido, com a minha esposa, com o meu namorado, minha namorada, com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, como eu me relaciono. E aí é bem importante. É importante para mim o relacionamento? É importante eu me relacionar com as pessoas? Escrevam para mim. Outra coisa, a saúde. Como está a minha saúde? Como está a minha saúde mental? Como está a minha saúde espiritual? E como está a minha saúde do corpo? Isto é importante para mim? Escrevam todos eles, se é importante ou não. Que esta tarefa desses pilares que eu estou montando aqui para vocês, eles vão ser muito importantes para que a gente construa lá no dia 3 uma outra ferramenta que vai nos ajudar nesse processo. Nós vamos construindo durante esses 4 dias um despertar. Nós vamos construindo aquilo que a gente quer e onde a gente quer chegar, que é no grande despertar da bruxa que tem aí dentro. Então, vamos recapitular as tarefas. A primeira é a meditação. A segunda é a queima daquilo que incomoda. É transmutar aquilo que incomoda. Nós vamos usar um elemento maravilhoso que é o fogo. Hoje eu não conversei muito sobre os 4 elementos, mas eu vou passar rapidinho então. Os 4 elementos são o fogo, a água, o ar, a terra e o éter. O éter é a grande consciência. O resto é o que nos traz a vida e nos faz viver aqui sobre esse planeta. Os 5 elementos que juntos formam a nossa existência. Dentro da bruxaria moderna não existe dogma. Dentro da bruxaria moderna não existe certo ou errado. Tu podes fazer, ser ou ter tudo o que tu quiser, desde que tu tenha responsabilidade sobre isso. Então a nossa máxima é: seja aquilo que tu quiser, faça aquilo que tu quiser, sem ninguém prejudicar. Nós temos a lei tríplice, que é uma das leis que regem o universo, que é: tudo o que tu fizer para alguém, tu vai receber em triplo. O universo sempre vai reverberar aquilo que tu intencionar. E quando tu começa a entender o teu poder, tu começa a mandar para o universo o teu poder. E aí, se tu quiseres fazer o mal, tu poderá fazer o mal. Só que tu saiba que tu vai ter as consequências disso. Sempre não existe maneira de escapar. A magia tem um preço, tanto para o bem quanto para o mal. As leis do universo, elas existem independente daquilo que nós pensemos, daquilo que a gente pensa ou não. Ela existe independente da Carmen dizer que existe. Essa energia, ela tá lá. Então, tudo aquilo que eu pensar para alguém, que eu fazer, que eu intencionar para alguém, vai voltar para mim e para os meus. Isso é fato. Então, dentro dessas consciências, a bruxaria moderna, ela traz esses aprendizados do passado, tu toma consciência do aprendizado, porém, a aplicação dele vai depender de ti. A aplicação das magias, dos feitiços, vai depender de ti. Para o bem ou para como tu quiser.
vai depender de ti. Por isso é tão importante a consciência, o autoconhecimento, a aceitação. É muito importante. Nós precisamos entender o que nós somos, entender qual o nosso propósito. E esses pilares que eu pedi para ti fazem parte disso. Não tem como eu estar bem numa coisa e não estar na outra. Eu preciso alinhar, eu preciso equilibrar a minha vida para esse despertar. E esse despertar é o quê? Esse despertar é a consciência, é tomar a consciência. O que eu vou fazer nessa maratona é trazer alguma coisa para que vocês visualizem o caminho. Eu vou te pegar pela mão e te levar nesse caminho. Só que só vai caminhar se tu quiser. Tu só vai caminhar se tu quiser. Então é bem importante o teu comprometimento. O teu comprometimento nesse caminho. Faz, escreve e daí na próxima aula a gente vai fazer uma ferramenta que vai ser uma descoberta muito grande para ti. Tu vai descobrir certas coisas através disso. Faz sentido? Se tá fazendo sentido para ti, agora neste momento eu peço que tu feche os teus olhos. Fecha os olhos. Respire bem fundo. Sinta no teu coração a gratidão. E deixa essa gratidão sair de ti. Perceba como o estado de gratidão ajuda a mudar o teu estado. Olha quanta coisa interessante a gente conversou aqui. Olha quanta coisa boa a gente conversou aqui. Essa foi a nossa primeira aula. Nós temos uma caminhada muito grande ainda pela frente. Nós temos uma caminhada linda. E não vamos parar. Ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. E a outra coisa que eu queria contar para vocês a respeito das crenças, que são aquelas travas que nós temos. E isso é uma coisa que nós não podemos culpar a ninguém. As crenças, elas são instaladas em nós, por nós mesmos, pela sociedade, pelas pessoas que nos criaram, pelos professores, pelas escolas, por todos, até pela mídia, até pela televisão, pelo rádio. E isso vai ali, ó, repetindo, porque as crenças, se quiserem anotar, elas se formam através de duas maneiras. Uma delas é a repetição constante. A outra é algum trauma, algum choque que te paralisa e te traumatiza e te dá uma crença. Então, desta maneira, olha quanta coisa foi nos dito. Olha quanta coisa que a gente tem aí que a gente precisa limpar. Olha quanta coisa inconscientemente está na nossa mente. Quanto? E a gente precisa limpar. E a gente não tem que olhar agora para trás e pensar que essas pessoas todas são culpadas porque transformaram ou porque formaram crenças em nossa mente. Nós temos que olhar para trás, entender o que aconteceu, entender, observar e trazer isso para nós e limpar. Nós precisamos perdoar o que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás. Serve para que a gente entenda e traga de volta, perdoando, libertando, soltando. Nós vamos soltar, nós vamos perdoar e nós vamos seguir em frente. Nós vamos limpar as nossas crenças. E se isso foi repetido milhares de vezes na nossa mente, agora nós vamos mudar. E nós vamos repetir milhões de vezes até nós limparmos todas as crenças sobre bruxaria que a gente possa ter na nossa mente. Então, eu espero que vocês façam essa tarefa e venham aqui na aula de novo
e me comentem o que vocês sentiram, qual a percepção que vocês tiveram sobre isso, qual a percepção que vocês tiveram sobre a sua meditação, a percepção do corpo, como é que estava o corpo, e depois a conexão com o fogo e a limpeza daquilo que te incomoda. Escreve ali para mim. Se você não quiser colocar aqui na aula, pode me mandar um e-mail escrevendo o que tu sentiu, como foi para ti. E na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais as crenças e nós vamos falar muito da intuição e da mediunidade. Nós vamos trabalhar intuição e mediunidade bem a fundo. Então eu espero vocês. Eu agradeço muito quem está aqui na aula, quem está participando dessa maratona. É muito legal vocês estarem aqui comigo. Eu reverencio e honro cada uma de vocês. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando. É maravilhoso esse caminho da bruxaria. Eu tenho certeza que a nossa conexão não foi à toa, que não é à toa que vocês estão aqui e que não é à toa que a Irmandade vai se reunir de novo. Gratidão.